Te louvamos, Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Deus. Então faz mais uma vez. Faz mais uma vez, Deus, sobre nós. Faz mais uma vez, Deus. Aleluia, Jesus. Teu povo clama-te mais uma vez. De novo, Faz de novo. teu povo clama-te. Espírito Santo, nós estamos aqui na tua casa para ouvir a tua voz, para ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar essa noite. Nós estamos aqui, Pai, rendendo louvores ao Senhor, demonstrando o quanto nós somos gratos a Ti, Deus. Mas essa noite nós queremos ser cheios daquilo que o Senhor projetou para cada um de nós. Deus, em nome de Jesus, com o poder da palavra que a Tua Sagrada Escritura nos oferta, Deus, nós repreendemos em nome de Jesus toda a força ao contrário dessa noite, desse ambiente de adoração, todo espírito de incerteza, toda a dúvida germinada nesses corações. Ó Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos, Pai, e clamamos e pedimos ao Senhor que o Senhor possa fazer, Pai, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas essa noite, um coração apreensível, um coração desejoso de a cada dia mais e mais realizar a Tua vontade, Deus. Então, em nome de Jesus, nos ensina a sermos um reflexo do Senhor, nos ensina a sermos uma imagem e semelhança de Ti, Deus, essa noite. Em nome de Jesus, toma de conta de cada um aqui presente, Pai. E neste momento eu renuncio a mim mesmo, para que o Senhor apareça, Pai, para que o Senhor ministre em cada coração, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Queridos, essa noite, podeis assentar, amém? Essa noite é o início de mais um tema que estamos dando continuidade, né, na expansão do reino do Senhor Jesus. Estamos aí com alguns propósitos até julho. Julho está bem aí, faltam 4 meses, né? E nós estabelecemos aí um propósito de alcançar 1000 jovens reunidos em redes jovens. E vou falar uma coisa para vocês, eu continuo crendo, né? Eu continuo confiando e acreditando nessa palavra. E eu tenho certeza que durante esse mês algumas coisas serão aí aguçadas para a gente expandir de forma poderosa, de acordo com a ordem que Jesus deu aos seus discípulos. Isso é continuação. Nós precisamos estabelecer metas, nós precisamos compreender algumas coisas, né, com relação ao que está revelado já a cada um de nós, de acordo com as Escrituras Sagradas. Eu e você somos ferramentas nas mãos de Deus, sim, amém? Nós somos pessoas que Deus vai fazer a manifestação da sua grande obra, do seu grande chamado, em nome de Jesus, na vida de outras pessoas. Então eu quero te motivar, a partir de hoje, a partir de agora, a colocar em prática qualquer desafio que Deus proporcionar no teu coração, amém? O tema dessa noite que eu quero compartilhar com os irmãos é muito duro, muito forte para todos nós. Até eu sou repreendido, até eu sou edificado com essa palavra. Porque quando o Espírito Santo ele começa então a ministrar uma palavra para compartilhar com o seu povo, ou seja, para que o seu povo entenda, é necessário que quem vai ministrar sinta também na pele, né? Isso é muito forte, né? Jeremias teve que descer ali à casa do oleiro para ver alguns processos naquele lugar, do que é ser lapidado, do que é a ação de Deus, enfim,
muitos exemplos na Bíblia de grandes profetas que tiveram que passar por experiências para poderem entender o projeto de Deus. Temos muitos exemplos, de forma positiva, de forma negativa, né? Então nós precisamos olhar com mais carinho para todas essas lições e saber como colocar isso em prática, sabe? Também temos exemplo de pessoas que desobedeceram a Deus, né, e não quiseram colocar em prática aquilo que Deus ordenara, portanto sofreram grandes consequências. Eu falava no início do culto com o Francisco, né, que Jonas foi muito desobediente a uma ordem divina. E o que acontece quando nós somos desobedientes? Era bom, ou deixa até mudar, não sei que palavra utilizar isso, mas eu vou usar essa palavra, mas eu não encontrei. Quando eu encontrar, ou alguém de vocês encontrar a melhor palavra, depois você me corrige quando terminar o culto, tá bom? Mas era bom que a consequência de um erro de alguém, ou da desobediência de alguém, caísse só sobre ele. Mas não cai. Afeta ele e todos que estiverem ao seu redor, todos que estiverem ligados a ele. Né? Quando eu cito Jonas, ele entrou num barco e quase mata todos os tripulantes dali. Então, é uma coisa a se pensar. Então, a consequência das nossas desobediências vai afetar outras pessoas. E nós precisamos ter ciência disso, para que nós não venhamos cair em erros. Mas antes de começarmos a mergulhar nesse assunto, eu preciso esclarecer a você a conexão de 3 palavras que hoje eu pude destacar aqui para nós avançarmos no conhecimento sobre a vontade santa de Deus e sobre os seus planos, os seus projetos. E eu classifiquei aqui 3 palavras bem interessantes. O tema da nossa palavra de hoje é coração obediente ou rebelde. Nós estamos entrando no mês da obediência, ou seja, chamados para obedecer. Nós, como jovens, fomos chamados a obedecer. E o tema então dessa palavra é chamados à obediência. E aqui eu coloquei como um subtema dentro desse tema: você tem um coração obediente ou rebelde? E aqui pude associar 3 palavras que têm o mesmo significado, os mesmos sentidos e trazem as mesmas consequências e que vai nos conduzir à morte. Repita comigo, diga assim: rebeldia, murmuração e desobediência. São 3 palavrinhas que emanam os mesmos sentidos. Ou seja, traçam um caminho que vai nos conduzir para um túmulo. Então essas 3 problemáticas, elas inseminam na humanidade o afastamento, ou seja, o desligamento em Deus. Nós fomos gerados lá no início, lá na eternidade, em Deus, a partir de Deus, e nasceu você. Coloque a mão no teu coração e diga assim: eu sou lindo. Se é mulher, diga: eu sou linda, tá? Fala: eu sou perfeito. Sim, você é perfeito, Deus não erra. Mas essas palavras, elas trouxeram então um significado diferente para nos conduzir à morte. E elas então, elas trazem um desligamento de Deus. Um desligamento de Deus. Isso é perigoso, sabia? Porque a tendência do desligamento de Deus é o mesmo que cobiçar o lugar de Deus. Nós vamos entrar, calma aí, eu estou só fazendo uma introdução para te entender algumas coisinhas sobre essa rebeldia, sobre essa murmuração, sobre a desobediência. Então, o desligamento de Deus traz independência de vida. E quando isso forma uma independência, significa que eu sou o responsável por todas as minhas decisões. Significa que eu, a partir de agora, determino o meu futuro. Determino tudo aquilo que eu quero. Então, quando eu disse que isso é um perigo, que isso é o mesmo que cobiçar o lugar de Deus, porque o governo, porque o poder do futuro, ou o poder
de minutos à frente, do qual nós planejamos é de Deus, o governo de tudo isso é de Deus. Mas muitos, não entendendo isso, acabam assumindo essa responsabilidade para si mesma, se desligam do governo de Deus. Ou seja, aqui o ser humano ele é regido por suas próprias vontades e desejos. Ou seja, ele vive de uma forma diferente das vontades de Deus. Ele vive apenas para satisfazer as suas próprias vontades. Tá bom? Deus nos criou para que pudéssemos viver de acordo com a sua vontade. Porém, o homem, induzido pelos mesmos desejos que surgiu no coração de Lúcifer, que era anjo de luz, afastou muitas pessoas do centro da vontade e dos planos de Deus. Você sabia disso? Se não sabia, você está sabendo agora. Enquanto eu termino essa parte, você já vai segurando a tua Bíblia na mão, tá bom? Ou seja, dessa forma, muitas pessoas se tornaram desobedientes, murmurões, rebeldes. Desobediência é uma condição irresponsável de empoderamento. Todo condutor dessa ação, ele se sente empoderado, grande, autossuficiente, que não precisa de ninguém, ouvir conselho de ninguém. Ele é o centro de tudo. Essa é a mais pura verdade. Nessa dimensão, o ser ou o indivíduo, ele sente-se no direito de usurpar o trono de Deus. Preste atenção. Todo ser humano que não é governado por Deus, que não é obediente a Deus, usurpou o trono de Deus. Você está tendo dimensão disso? Assim como Lúcifer fez, dentro de Lúcifer já não existia mais espaço para Deus, a não ser um desejo insano de se assentar no trono de Deus. Eu queria iniciar com essas informações, para que você entendesse um pouquinho sobre o princípio da desobediência, da murmuração e da rebeldia. Ele tem uma terra que ele nasce, e essa terra foi lá o coração de Lúcifer. Lúcifer era um anjo de luz. Ele existia lá nas regiões celestiais. E tudo indica, pelas informações que a Bíblia nos traz, que ele era o sinete da perfeição lá no céu. Ou seja, todo serviço que acontecia no céu passava-se primeiramente por ele. E se tudo estivesse ok, ele dava o seu carimbo de perfeito trabalho. Se ele não gostasse, tinha que refazer, era mais ou menos isso. Antes de dar continuidade, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de João 6,38, que diz assim. João 6,38, que diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a própria vontade, ou a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A gente começou falando aqui da desobediência, da murmuração e da rebeldia. Agora nós estamos falando de um homem, de um ser obediente, comprometido a realizar a vontade de um alguém que lhe envia. Nós estamos vendo a personalidade de uma outra pessoa que traz a mim e a você o sucesso da obediência. Alguém que está comprometido a dizer sim para toda e qualquer vontade eterna de Deus. Estamos falando da pessoa de Jesus Cristo. Existia um outro ser lá na eternidade, e que lá
dentro do seu coração existiu coisas horríveis que direcionava para essa rebeldia, para a desobediência. Mas agora entra em ação um ser maravilhoso que revela o nascimento da obediência e dos resultados que essa obediência proporciona. Repita comigo, fale assim: vida eterna. Obediência gera vida eterna. Mas vamos focar um pouquinho sobre essa desobediência para a gente entender um pouco mais. A desobediência, queridos, ela é a murmuração, ela é a rebelião, como já iniciamos aqui. Essas características negativas encontramos no autor delas, que é o inimigo das nossas almas, que é Satanás, que é Lúcifer. Encontramos todas essas características em Satanás. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, vamos lá? Ezequiel. Ezequiel, capítulo 28, 12, 18. Do 12 ao 18. Olha o que diz o texto. Ó filho do homem, ergue, pois, um grande lamento sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: assim declara o Senhor Deus: tu eras o modelo da perfeição, repleto de saber e magnífico em beleza. Estiveste no Éden, delícia, jardim de Deus. As mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa. Sardil, topázio, diamante, bereló, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, acho que é assim, esmeraldas e outras. Seus engates, garnições e outras joias eram feitos com ouro puro. Tudo foi preparado para ti no exato dia em que foste criado. Além disto, foste também ungido como querubim guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estiveste também no monte sagrado de Deus e caminhavas entre pedras resplandecentes. Naquele tempo eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes. Desde o dia em que fostes criado, até que se observou malignidade em ti. Por intermédio dos teus muitos negócios em toda a terra enchestes teu coração de arrogância e brutalidade, e pecastes. Por este motivo eu te lancei profanado e humilhado para longe do monte sagrado de Deus. Eu mesmo te expulsei, ó querubim da guarda, do meio da glória das pedras fulgurantes. O teu coração tornou-se altivo e soberbo por causa da tua impressionante formosura. E corrompestes a tua sabedoria por conta do teu esplendor e da tua fama. Por isso eu te lancei à terra, fiz de ti um espetáculo e advertência perante reis e governantes. Por meio dos teus muitos atos malignos e pecaminosos, e de tua injustiça e desonestidade, dos negócios e comércio, profanastes até os teus próprios locais sagrados de culto. Por isso fiz sair de ti mesmo um fogo tal que te consumiu, e te reduzir a cinzas jogadas ao chão, à vista de que todos quantos estavam contemplando todos estes acontecimentos, todas as nações que te conheciam estão apavoradas com a tua presença. Contudo, chegastes um fim horrível e jamais subsistirás. Isso aqui é uma revelação de Ezequiel falando um pouquinho sobre a arrogância daquele que era
esplendoso de luz. Daquele que tinha um governo, que tinha uma excelência, que tinha um posicionamento maravilhoso, no qual não tinha razão para se desfazer disso. Isaías 14, abra a sua Bíblia, por favor. 14, 12, 15. Isaías 14, 12, 15 diz assim: como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva, da alvorada? Como foste atirado à terra, tu que derrubavas todas as nações? Afinal, tu costumavas declarar em teu coração: hei de subir até aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Jafó, o alto do norte, o Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Contudo, as profundezas de Sheol, da morte, foste precipitado, lançado foste no fundo do abismo. Espírito Santo, ministra em nossos corações, Pai, que a tua graça seja uma graça reveladora sobre cada um de nós, e que nós possamos entender e sair daqui, Pai, compreendidos daquilo que o Senhor espera de cada um de nós, em nome de Jesus, e que juntos nós possamos fazer a tua vontade, Pai, e juntos nós possamos realizar a tua vontade, que nós sejamos obedientes, amém. Então, queridos, continuando, Lúcifer, ele era o sinete da perfeição, tudo se passava por Lúcifer. Agora, o que é impressionante nisso tudo é que ele era admirado. Tudo que é perfeito é admirado, tudo aquilo que emana uma responsabilidade ou é admirado por aquilo, por sua eficiência, é admirado. Toda pessoa bem eficiente em algo ou uma tarefa que é incumbida a essa pessoa, quando executa muito bem, é admirada. E com ele não era diferente, ele era admirado. Por que eu chego nessa conclusão então? Porque então eu entendo que ele era admirado? Porque a partir do momento que ele cobiça o lugar de Deus, ele promove a primeira então rebelião no céu. Fale comigo, a primeira rebelião no céu. Ele promove. Ele cobiça. Só que eu estive pensando sobre essa questão de rebelião, ou sobre a questão de uma desobediência, é porque eu não concordo com aquele que dita as regras, as leis, com aquele que dita as tarefas. Ou seja, Lúcifer não está mais concordando com Deus, com tudo que ele rege, com tudo com que ele compartilha, com tudo com que ele direciona. Para acontecer a primeira rebelião, é necessário não ter uma concordância. E isso então, por ele ser admirado, ele se sente no direito de desejar, de querer o trono de Deus. Só que para ele querer, ou para ele estar ou assentar no trono de Deus, ele precisa de aliados. Diz Lúcifer, precisava de aliados. Não, quero que você fale com ousadia. Fala, Lúcifer precisava de aliados. E quem seriam então esses aliados de Lúcifer? Diga-se, todo aquele que o admirava. E a Bíblia revela que uma porção de anjos ali admirava Lúcifer. Então ele começa a compartilhar os seus planos, os seus projetos para essas pessoas. Eu imagino, não está explicitamente na Bíblia assim, mas eu mergulho no contexto da situação. Eu fico imaginando a conversa dele com os anjos, conversando com os cabeças de outros grupos, falando, é o seguinte, se vocês me apoiarem, eu vou chegar lá e vou dar aqui um posicionamento para vocês, um lugar mais alto, onde vocês vão governar mais anjos e tudo mais. Imagina só ele vendendo politicamente para aqueles anjos essas ofertas, como nós encontramos hoje.
no nosso século, na nossa época. Época de eleição, vemos aí políticos de todas as formas, de diversas formas, vendendo os seus projetos. E nós estudamos e decidimos em qual nós queremos apoiar. Só que não existia aqui uma posição. Era Lúcifer cobiçando o lugar de Deus. Não tinha uma política aqui. Ou seja, não estava havendo uma eleição. Então ele começa a minar isso no coração dos outros anjos. E os outros anjos então se apaixonam por seus projetos. Lúcifer promove aqui a primeira rebelião trabalhista no céu, porque não concordava com a forma de Deus reger. Promete muitas coisas para os anjos e convence. A Bíblia diz que ele chega a convencer o quê? Uma terça parte dos anjos. Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente. O que define Deus é os seus atributos. Então Deus estava sabendo de tudo que estava acontecendo. Eu fico mais assim espantoso porque no céu, que é um lugar que não poderia haver esse tipo de situação, estava havendo. Isso é espantoso, eu fico amedrontado. Não estou criando nenhum outro tipo de apologia aqui. Eu não estou criando nenhum outro tipo de ensinamento. Mas para parar e se pensar um pouco, eu fico espantado. Porque é um lugar que não deveria existir esses tipos de situações. Eu me pergunto, qual a necessidade que Lúcifer tinha? Qual a necessidade que ele tinha, se ele tinha de tudo que precisava? Era importantíssimo, antes de chegar a Deus, tinha que passar por ele. Estava no mais alto nível. Qual a necessidade? Como a Escritura Sagrada revela, simplesmente porque desejou, por conta da sua popularidade, por conta da sua beleza, por conta da admiração. Eu estou te compartilhando isso porque então aqui entra o princípio da desobediência. Aqui começa o espírito da murmuração e da rebeldia. Estou fazendo a introdução para te entender. Prometo que eu não vou alongar muito, porque nós temos um mês inteiro para a gente mergulhar nisso. Então Lúcifer, a partir dele, a partir do seu coração, tudo isso se cria. A partir de todo esse episódio, cresce então a murmuração, a desobediência e a rebeldia. Repita comigo, diga assim: pois todo aquele que pratica as mesmas coisas revelam o seu pai, ou doutrinador. Qualquer pessoa que pratica as mesmas obras está revelando o seu Criador. Toda pessoa está revelando o seu Criador. Todo murmurador é indisciplinado. Não tem espaço no seu coração para ser disciplinado, para ser corrigido, para se tornar uma pessoa melhor. Todo murmurador não aceita ser liderado. É dono de seus próprios atos, é dono da sua vida. Faz dela do que bem entender. Eu acredito nisso, é verdade. Mas não tem nada de Deus sobre a tua vida.
Todo murmurador é implantador de rebelião. Lúcifer foi isso. Implantou a primeira rebelião. Lembra que iniciamos falando, Jonas entrou num barco com desobediência. Jonas, ele recebeu naqueles instantes, naqueles momentos, as mesmas forças dessas palavras aqui, de forma negativa. Ele não concordou com a ideia de Deus de sair do seu ambiente e ir para Nínive. Ele não concordou com o plano de Deus de que a palavra pudesse salvar aquela nação. Portanto, murmurou e depois desobedeceu. Em vez de ir para Nínive, pega o barco e vai para onde? Para onde que ele vai? Para Tarso. E no meio do percurso, o resultado da desobediência é o quê? Um vendaval em alto mar, que quem nunca andou em pelo menos um rio mais aberto, não sabe o que é. A adrenalina de estar num ambiente onde você sabe que se sair do lugar seguro você morre. Eu nunca fui no alto mar, mas eu já tive a oportunidade de estar em lugares mais largos do rio Tapajós, onde você olha para um lado e não vê terra e nem olha para o outro. Abaixo de Aveiro, um pouquinho para lá ainda, você vai encontrar esse deserto de mar. E uma vez eu estive nesse deserto, é muito ruim. Então Jonas, ele pega um vendaval aqui. Por isso que eu disse, se fosse só Jonas, que ele morresse para lá, que ele foi desobediente. Mas não, tinha outras pessoas que estavam sofrendo a consequência. Poxa, se fosse só Lúcifer era bom, era só um demônio. Era só um diabo. Mas não, vem uma terça parte junto com ele. Você está entendendo? Olha para o teu irmão e diga para essa pessoa assim, fale, meu irmão, fale para ela, diga, meu irmão, minha irmã, tem pessoas que te admiram, cuidado. Quando eu falo cuidado, é que essas pessoas, elas vão brigar, vão lutar por você com unhas e dentes. A verdade é que nessa dimensão nós não sabemos como administrar quando nós não estamos mais com o coração em concordância a Deus. A partir desses momentos, então, nós temos duas escolhas: ou ser obediente a Deus e praticar aquilo que Ele nos ordena, ou, dependendo de qualquer situação, nós formaremos quadrilha. Nós doutrinaremos pessoas a lutar por nós com unhas e dentes, em favor das nossas causas. Aqueles anjos estavam lutando com Satanás em favor da causa de Lúcifer, para colocar Lúcifer no trono. Qual é a causa que nós estamos lutando? O que os nossos liderados estão lutando por nós para nos colocar no lugar onde nós queremos chegar? Todo murmurador não sabe obedecer comandos e nem se esforça em executar. Eu vejo que aqui não tem ninguém que é murmurador, que ninguém que é desobediência, que ouve um comando. Eu percebo que tem pessoas que vão lá fazendo sorrindo. Isso é em todo o âmbito da igreja, tá bom? Não tem. Na casa de Deus, lugar de oração, não tem murmuradores, não tem desobedientes. Tem crianças, tem juniores, tem adolescentes, tem jovens, tem adultos, tem velhos. São todos obedientes, que quando recebem uma ordem vão fazendo sorrindo. Como diz um ditado que a gente vai aprendendo com o passar, que sempre aparece alguém influenciador para nos motivar uma palavra, né? Só que não. A verdade não é assim.
Então, nessa visão de não saber obedecer comandos, começa então a revelar as suas garrinhas, revelar a sua identidade, ou seja, demonstrar a partir de você quem é que governa a sua vida. E tudo aquilo que governa você que não é Deus, desculpa eu falar, é um outro sistema muito horrível e feio. Eu não gosto nem de estar falando sobre isso, porque não é uma das minhas características. De estar colocando o diabo em tudo na situação. Mas se você compactua com os mesmos planos, os mesmos projetos, você está junto com ele. Essas são algumas características que acompanham esse tipo de pessoas. Deus te criou, te formou, te chamou para ser obediente e não desobediente, e não uma imagem que reflita a imagem satânica de Lúcifer. Vou alistar algumas pessoas que foram obedientes a Deus para vocês. E portanto, eles não tiveram um coração rebelde. Por mais que algumas situações aparentavam entrar nesse caminho, mas eram corrigidos com muita rapidez. Mas antes saiba, a obediência é um caminho para a manifestação da fé. Sem a obediência e fé, preste atenção, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. A obediência é o caminho para a manifestação da fé. Obedecer a Deus é o mesmo que confiar, é o mesmo que crer, é o mesmo que depositar a fé, que Ele é capaz de fazer todas as coisas. Mesmo que pareça impossível, mesmo que pareça não ter mais jeito, a obediência nas suas ordens, na sua palavra, vai nos levar para um outro nível de vivência. Agora, o que é muito difícil, eu tenho que concordar, se você tem esse mesmo pensamento, é muito difícil de desconstruir um coração rebelde. Eu já fui muito rebelde. É muito difícil. Eu já fui muito desobediente. É muito difícil. Lembra daquele ditado que diz que, eu penso que é Billy Graham que falava isso, nas águas do batismo, quando eu fui me batizar, eu pensei que eu tinha matado o velho homem, mas eu descobri que ele sabia nadar. E lá vem o miserável atrás de mim de novo. Então, uma característica de um ser desobediente, de um ser rebelde, de um ser murmurão, sempre ele vai estar batendo a porta. É um pecado que diariamente ele vai estar batendo a nossa porta. Eu compartilhei essa semana com um jovem que Deus, Ele é tão poderoso e sábio em suas decisões, que por mais que Ele perdoe, por mais que Ele perdoe o pecado dessas ações, por mais que Ele te dê uma oportunidade de uma nova vida, mas Ele, através da pessoa de Jesus, revela algo bem interessante. O poder da escolha, o poder da responsabilidade nas nossas decisões. Todas as vezes que Jesus perdoava alguém, Ele dizia o quê? Vá e não peques mais. E eu paro então para refletir sobre isso. Por que não peques mais? Se já não foi eliminado tudo que não presta da minha vida. Jesus está dizendo que você vai travar um dia após o outro
outras batalhas iguaizinhas. Satanás, sabendo que você foi um apreciador, seja lá qual foi o pecado, seja de murmurar, ele vai levar você a murmurar. Se foi a desobediência, ele vai colocar diariamente lutas para que você desobedeça. Se for para causar rebelião, ele vai te oferecer oportunidades para que você, então, pratique a ação da rebelião. Mas a decisão de mergulhar novamente nesses erros cabe a você. Por isso então que Jesus diz: vai e não peques mais. Infelizmente analisamos que na Bíblia o contexto de Lúcifer não teve perdão. Então, por meio da graça que Jesus nos disponibiliza, nós temos a oportunidade então de corrigir aquilo que está errado. Lúcifer sabe que é dada uma graça sobre nós. E essa graça perdoa os pecados. Não permita que esse governo maldito destrua você. E quando chegar no dia do juízo final, você ouvir um não, só por conta dessas 3 coisinhas pequenas, não faz mal a ninguém. É só um negocinho aqui, não faz mal para ninguém não. E lá no dia esse negocinho vai te dar uma voz: aparta-te de mim. Deixa eu continuar aqui. Todos nós entramos nesse mundo, queridos, num mundo doutrinado e sistematizado pelo maligno. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Então você já nasce com a tendência de ser um rebelde, com a tendência de ser um desobediente, com a tendência de ser um murmurão. Pastor, mas eu não consigo crer, a sociedade está pervertida, a sociedade está devassada. E nós só vamos ter a dimensão que nós estamos compactuando e convivendo com tudo isso a partir do encontro com Cristo. Então, quando nós nos retiramos daqui da cidade, fomos orar, fomos jejuar, tivemos um tempo de oração, tivemos um tempo de comunhão, e ali oramos para que nós tivéssemos o tema chamados, e a cada mês debruçar dentro de uma temática que vai desconstruir erros terríveis dentro de nós. Entra então os chamados para obedecer, ou seja, a partir do momento que ouvimos a voz de Deus, precisamos obedecer. O mundo já é um mundo devassado por toda estratégia e astúcia de Satanás. Aonde nós vamos corrigir isso? Olhando para Jesus. Mas deixa agora eu te compartilhar o exemplo de alguns homens. Em Hebreus capítulo 11, abre a tua Bíblia comigo para não ficar só aqui eu falando. Agora nós vamos ver os resultados na vida de alguém que foi obediente a Deus. A Bíblia diz então, em Hebreus 11, a partir de Hebreus 11, nós vamos aprender aqui que a fé em Deus
é o prazer de ouvir a sua voz e a partir de então revelar um coração obediente na prática de obedecê-lo. A Bíblia diz então que pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou um testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala até hoje. Ser obediente a Deus. Olha aqui a demonstração de Abel, que ainda hoje fala mesmo depois de morto. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes de sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Essa palavra de agradar a Deus significa que eu estou numa condição de obediência. Agradar a Deus significa que eu sou um obediente das suas ordens, dos seus desejos, das suas vontades. E o resultado de Enoque ter obedecido a Deus, o resultado de Enoque ter agradado a Deus, diz a palavra que ele não descansou, que ele não viu a morte. Não diz muita coisa, mas pelo que eu percebo, ele era tão íntimo de Deus, tão obediente, era tão agradável estar perto de Deus, a conversa era tão boa, que Deus olha para Enoque e diz: Enoque, fica logo aqui comigo. Você está tendo dimensão disso? É tão boa a companhia de Enoque que Deus diz: Enoque, vem viver comigo. Você é obediente a um ponto de ouvir a voz de Deus assim? Ou é murmurão? Ou é desobediente? Ou espera as oportunidades de gerar rebelião, para que as suas vontades, os seus desejos sejam realizados? E tem uma série de homens. Nós paramos no versículo 4, né? No versículo 5. Convido alguém a ler aqui o versículo 6. Vamos lá? 6 não, o 7. Vem aqui ler o 7. Ninguém? Não, vem aqui. Que ela é do meu, é? Pela fé, Noé, divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podia ser visto, movido pelo santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Amém. Você pode aplaudir a Deus pela vida do Fabrício? Querido, aqui vemos agora aqui a revelação de um homem que decide obedecer uma ordem divina. A ordem de Deus para Noé é: Noé, faz uma arca. Para que essa arca então? Porque Deus cansa da perversidade, da devassidão da humanidade, ao ponto que ela chega a refletir a sua
natureza, ou seja, a natureza do seu Criador. Eles estão revelando a natureza do seu Criador, que não é Deus. Deus olha e diz: não tem nada de mim, eu vou exterminar com essa humanidade. Mas diz a Bíblia que ele acha a graça de Noé. Noé é uma exceção. Noé é obediente. Noé não é murmurão. Não fica questionando uma ordem do seu superior, do seu Deus, do seu líder, do seu pastor, da sua pastora, do seu líder de setor, do seu líder de célula, enfim. Noé decide então obedecer à voz de Deus e decide construir uma arca. Repete isso com muita ousadia, com muita fé. Diga assim: Noé não morreu. Noé, mesmo sendo uma pessoa justa e boa em meio a um povo perverso, se não obedecesse a Deus, iria morrer. Noé se salva. E por conta da sua obediência em construir uma arca, toda a sua família, uma porção de animais, dão continuidade numa nova nação. Seja obediente. Permita que a partir de você tenha novas nações. Permita que a partir de você tenha novas pessoas que reflitam, que revelem Cristo. Vamos reconstruir a cidade que nós vivemos, o ambiente que nós vivemos, a igreja que nós vivemos, a juventude que nós vivemos. O 8 diz: pela fé Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse que onde estava sendo dirigido. Ou seja, estava indo a um local que não conhecia. Deus apenas disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Nem sabia. Mas o seu ato, a sua decisão, então mostra que Abraão é o homem de fé. E biblicamente, gerações após gerações, Abraão é considerado como o pai da fé. Ir para um ambiente que não conhece, mas decide pela obediência chegar. E os resultados disso é a próxima descendência de Abraão. Mediante a fé peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas. Versículo 9. Assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Foi feita a promessa para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Abraão sai. Então os seus descendentes, seu filho Isaque, vem Jacó. Então agora começa a nação de Israel. E a promessa de Deus então começa a se cumprir. Porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto edificador. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Versículo 13 diz assim: todos estes viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-no de que longe e à distância o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Por mais que eles não tivessem contemplado em entrar na terra prometida, mas até hoje são lembrados. Até hoje, a partir deles, muitas gerações estão sendo abençoadas.
o quão precioso é em sermos obedientes. E assim uma série de pessoas que por obediência a Deus obtiveram resultados extraordinários. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú em relação ao futuro deles. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um de seus filhos e de José. E apoiado sobre a extremidade do seu cajado, adorou a Deus. Pela fé, José também, ao final da vida, relembrou o êxito dos filhos de Israel, do Egito e deu instruções quando ao enterro dos seus próprios ossos. E pela fé, a Escritura Sagrada vai relembrando, vai mostrando, vai aqui trazendo homens que ficaram marcados em toda a história por serem obedientes. A manifestação de fé é uma decisão de obediência. Então Lúcifer implantou tudo que não presta. Lúcifer criou a árvore da murmuração, da desobediência e da rebeldia. Porém, então Deus envia o seu filho para que então plantasse a árvore da vida, para que essa árvore nascesse, para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de rejeitar aquilo que nos afasta de Deus e abraçar aquilo que nos torna um com Ele. Todos esses homens pela fé obedeceram e foram pessoas maravilhadamente admiradas, foram recebidas, eu não tenho dúvidas, pelo amor de Deus. E com o passar do tempo tudo começa a se destruir novamente. E um dos impérios que governa a humanidade é o Império Romano, e é um dos impérios que o mais permite-se destruir a vontade de Deus. No reinado de um imperador chamado Tibério, foi o império mais devasso que já existiu sobre a face de toda a terra. Todo tipo de devassidão estava no governo de Tibério. Assim como Sodoma e Gomorra foram destruídos por conta da sua devassidão, ainda no mundo em que nós vivemos também está existindo coisas horríveis que não refletem a imagem de Deus. Mas Jesus vem para mudar essa história, para nos dar uma figura, um padrão, uma forma correta de se viver. Então, por isso que Jesus, em João 6,38, diz: a minha vontade consiste em realizar a vontade do meu Pai. Jesus senta de frente com Deus, ouve as orientações de Deus. Deus está dizendo: meu filho, você vai descer, você vai sair desse lugar, você vai lá na terra, lá você vai proporcionar um plano magnífico, lá você vai escolher algumas pessoas, eu vou te mostrar as pessoas, você vai escolher elas, você vai treinar elas. Eu não quero aquela classe que já foi corrompida, eu não quero aquela classe de pessoas que não querem dar ouvido para o que é certo, são murmuradores, são desobedientes, não praticam o que eu ensino, têm a palavra na palma das mãos, mas não fazem como devem fazer. E estão julgando uns aos outros, dizendo o que é certo, o que é errado, e são os piores. E é por isso que Jesus, quando olha para essa classe de pessoas, diz: vocês são uma classe de hipócritas, que deveriam estar fazendo a vontade do meu Pai e não fazem. Tudo que não presta está dentro do coração de vocês. Vivem externamente dizendo que estão corretos, mas no coração estão todos errados. E Deus manda Jesus para a terra. E Jesus então escolhe 12. Jesus instrui, Jesus ensina. Todas as tentações cercam Jesus. Jesus rejeita porque ele tem um foco, ele tem um objetivo em revelar Pai, em revelar o Criador, em revelar o Deus vivo.
aqueles jovens que teriam um compromisso de continuar a revelar. E portanto, 12 discípulos entendem isso e começam a revelar Deus a partir deles, porque aprenderam isso olhando para Jesus. Você tem dúvida? Você tem dificuldade de olhar para alguém? Tem dificuldade do que é ser um verdadeiro cristão? Leia a Bíblia. Veja Jesus em suas qualidades, em suas ações e suas reações. Veja os seus ensinamentos. Ah, pastor, seria tão bom termos um exemplo na nossa época, na nossa geração. Seja um. Seja um. Paulo disse: a partir de hoje eu vou fazer a vontade de Deus. Eu fui exortado, fui ensinado por Jesus. Persegui cristão, matei cristão, agora eu vou revelar a partir de mim. Seja um verdadeiro revelador do Evangelho. Eu não preciso criar mais nenhum tipo de método, nenhum tipo de situação para que você tenha uma vida cristã perfeita. Apenas creia. Obedeçam o que já está explícito na Bíblia. Apenas seja obediente. Se você não consegue ser obediente a essa palavra só porque bate de frente com alguns pecados que você ama, será que você não está sendo um rebelde? Será que você não está sendo um murmurão? Vou corrigir essa palavra, murmurão não existe, minha esposa já me corrigiu. Será que você não está sendo um murmurador? Cuidado, que se está nessa dimensão, agora vem o terceiro passo, que é criar rebelião. Não faz isso. O resultado da rebelião de Lúcifer lançou ele do céu. Se você se entregar à ação da rebelião, você pode perder a sua salvação. A Bíblia diz que só existe um pecado que não tem perdão. Chama-se blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é desobediência às ordens divinas. Crer em um Jesus Cristo que veio salvar um mundo perdido. Pois todo aquele que rejeita então todas essas verdades está se tornando um rebelde, está se tornando um desobediente, está se tornando um murmurador. Está revelando as mesmas características de Satanás. Quando tudo se iniciou lá no céu. E blasfemar com aquilo que é ordem divina é o mesmo que decretar a sua sentença de morte. Abrir a boca e dizer eu não concordo é o mesmo que assinar a sentença de morte. Isso não é o que Deus quer para você. Ele está te dando a oportunidade de você mudar a tua história. Eu não quero nem fazer mais abertura. Eu não quero nem pensar, sendo que a minha cabeça ela é muito fértil, muito produtiva. Eu não quero nem pensar que Deus ainda pegou Lúcifer e colocou no mato. Eu não quero nem pensar nisso. Isso aqui é na minha cabeça, não é na Bíblia não. É a minha cabeça que está funcionando. Não vai sair daqui dizendo que o pastor disse que está na Bíblia. Não está, é a minha cabeça funcionando. Se tiver um herege aqui sou eu. Eu não querendo pensar, mas já está aqui. Deus pegando Lúcifer, cara, bora conversar aqui. O que está acontecendo contigo, Lúcifer? Para com isso. Não, eu quero o trono. O Senhor está fazendo tudo errado, eu não concordo com nada. Lúcifer, não, Lúcifer. Eu não quero tomar uma decisão horrível. Lúcifer, não. Não, eu vou conseguir. Estamos fazendo uma campanha aí, já estamos com 1 bilhão de assinaturas. Nós vamos tirar você daí. Porque não concordamos com as suas regras
com a sua forma de governo. Eu sou o melhor para eles. Isso é coisa minha, tá, gente? Portanto, Lúcifer cai. Inconscientemente existem pessoas que fazem isso no nosso dia a dia. Quantos líderes não têm entrado em depressão, têm chorado? Quantos homens de Deus, mulheres de Deus têm buscado ter distância de cuidar de vida, porque tem sentido na pele tudo que Deus começou a sentir desde a eternidade, por conta de pessoas assim. Vocês não são assim. Nós não somos assim. Nós não somos assim. Convido você a ficar em pé. Se porventura essas características têm se apresentado na tua vida, eu quero dizer para você que você não é assim. Você não é assim, nós não somos assim. Deus nos fez perfeito, portanto Ele nos dá a oportunidade de fazermos tudo diferente. Diga: Deus, me perdoe. Eu não fazia ideia desse problema. Diga isso para Ele. Eu não quero chamar ninguém hoje aqui na frente, não. E nem vou fazer isso. Mas eu quero dedicar esse tempo para você agora se desmanchar na presença do Espírito Santo. Porque Ele é a promessa de Jesus para consolar, para nos dar o amparo, para nos dar a segurança de que precisamos. Esse tempo é para você pensar e refletir na tua vida. Esse tempo é para você rever o quanto talvez você andou de forma errada. E tudo que Deus quer é que você seja uma pessoa obediente e ande no caminho conforme Ele deseja. Sabe? Israel se cansou do governo de Deus, portanto pediu um rei que fosse à sua altura, um rei que lhe representasse, porque se sentiu enciumada ou se sentiu invejada das nações vizinhas. Portanto recebeu um rei. Quando Samuel então chega com Deus e apresenta essa oferta do povo, ele está triste. Samuel está triste com o povo, porque o povo a partir de agora decide colocar sobre ele o seu próprio governo. Deus olha para Samuel como uma forma também de fortalecimento e diz: Samuel, não é você que eles rejeitam. Não é você, Samuel, que eles estão rejeitando. Portanto, não é o pastor Jacó que vocês estão rejeitando, não é a pastora Tayane, não é o pastor Antônio Carlos, não é o pastor Josenberg, não é a pastora Sandra, não é a pastora Raimunda. Não é a coordenação dessa juventude que vocês estão rejeitando. Não é os líderes, trainers que nós colocamos em um trabalho que vocês estão rejeitando. E sim, o próprio Deus. Cuidado, porque as consequências virão. A consequência de desobedecer e rejeitar a Deus virá. Feche os teus olhos e comece a adorar pedindo perdão a Deus. Neste lugar
onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar, Oh, aleluia, Deus. onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua Presença, Senhor. Jesus, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, neste lugar, onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar, onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Aleluia, Deus. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Perdoa as nossas dívidas, Deus. Tu és bem-vindo, Pai. Tu és bem-vindo sobre a tua igreja, Deus. Tu és bem-vindo, Pai. Começa então a abrir a tua boca neste momento e diga assim: Espírito Santo, trabalhe sobre mim. Trabalhe sobre mim. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir, Deus, perdão. Perdão por nossas falhas, perdão pelos nossos erros, perdão, Deus, até mesmo por entrarmos neste mundo e sermos concebidos em pecado neste mundo, Deus. Perdoe-nos, Senhor, porque esse sistema tem devassado a nossa identidade, Deus, de filhos e filhas.
aqui nós queremos pedir perdão por tudo isso, Senhor. Nos perdoe pelas nossas desobediências. Nos perdoe pelas vezes, Deus, que murmuramos, Senhor. E nos perdoe, Deus, por as vezes nós temos criado situações de rebeliões. Nós queremos pedir perdão, Senhor. E queremos sair daqui cheios de Ti, com o coração totalmente cheio do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós cremos no poder dessa palavra. E cremos no poder do perdão. E aqui nós lançamos diante de Ti tudo que não presta. Pai, em nome de Jesus, toma tudo isso. Pai, joga no Teu lago de esquecimento. Pai, perdoe em nome de Jesus. Consome, Deus, com Teu fogo. E nos purifica com Tua água da vida eterna. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Junto com você eu ainda quero orar pela vida da pequena Cecília. Está hospitalizada. O Vinícius está aqui, que é o pai dela. Vamos orar por essa vida, amém? Eu não sei qual é. Pode vir aqui, Vinícius. Para não ficar nesse saber que a gente não sabe o que é. Meu filho, o que ela tem? Você é a mãe, né, minha filha? Eles não são daqui, eles são de Santarém, tá bom? Mas a filha está internada aqui no regional. Eu quero que você use a tua fé. Às vezes nós não vemos milagre acontecer porque nós não exercemos a nossa fé. Nós não temos o hábito de abrir a boca e orar para que milagres aconteçam. Isso é ser desobediente. Porque diz aqui em Hebreus que a fé é o que agrada a Deus. E se nós não exercemos, nós somos desobedientes porque nós não executamos ela. E a Bíblia diz que se for no tamanho do grão de mostarda, nós dizemos para um monte, sai desse lugar e vai para o outro, e ele irá. Então, juntos em uma só voz, nós vamos orar pela pequena Cecília. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Ou melhor, dobremos os nossos joelhos diante de Deus, amém? Espírito Santo, Tu és a ferramenta que Jesus nos prometeu. Tu és a ferramenta que tem nos capacitado a permanecer firmes na fé. Neste momento, usa o nosso clamor e move o coração de Deus, para que a pequena Cecília, neste momento, naquele leito do regional, ela possa sentir o toque de Deus. Toda pneumonia, em nome de Jesus, nós te damos uma ordem, bata em retirada. E que os pulmões de Cecília, neste momento, sejam limpos em nome de Jesus. Todo líquido, tudo aquilo que estiver alojado neste pulmão, causando deficiência respiratória, nós te damos uma ordem em nome de Jesus, caia por terra. E nós profetizamos cura em nome de Jesus. Conforme a fé desse pai,
ela já não tem mais nada disso. Então, em nome de Jesus, nós contemplaremos o milagre de Deus sobre a vida dela, em nome de Jesus. Enfermidade do inferno, nós te damos uma ordem, bata em retirada, em nome de Jesus. Nós cremos no poder da palavra, nós cremos na ordem divina, nós cremos na direção divina. E se Ele disse para orarmos, se Ele disse para profetizarmos, nós profetizamos em nome de Jesus. Milagre, milagre, milagre sobre a vida da Cecília neste momento, em nome de Jesus. Às 10h10, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe, Cecília. Nós estamos falando espiritualmente. Ouça a nossa voz, Cecília. Em nome de Jesus, recebe a cura divina sobre você. Respire, Cecília. Respire, Cecília. Essa mesma palavra continuamos lançando sobre a vida da Clara. Clara, em nome de Jesus, recebe o milagre de Deus. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Nós repreendemos todo o empecilho. Recebe o fôlego de vida. Pai, em nome de Jesus, nós cremos no poder da palavra, no poder da oração. A tua palavra diz que aquilo que ligarmos na terra será ligado no céu. Então, portanto, nós ligamos isso na terra e nós declaramos e decretamos esse milagre sobre a vida da pequena Cecília, sobre a vida da pequena Clara, sobre a vida de qualquer criança, Pai, que esteja enfermo neste momento, adulto, jovem e adolescente, em nome de Jesus. Recebam em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. 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 Queridos, não vão embora ainda.